Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Nós estamos muito bem. Viemos aqui novamente para continuar o nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos com auxílio do Filosofia Espírita. Hoje a pergunta que vamos estudar vai ser o número 86. Mas antes de começar o vídeo, vou pedindo vocês que assistam os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio, para ter um entendimento mais completo sobre as perguntas, e que já vão deixando um joinha e um comentário opinando sobre o entendimento de vocês, né? Eu vou ler a pergunta e a gente vai ver a resposta dos espíritos e comentar um pouquinho sobre o nosso entendimento. Pergunta número 86 do Livro dos Espíritos, segunda parte. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita? A resposta: sim, eles são independentes. No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, ou seja, poderia existir apenas um dos mundos, o corpóreo ou o espiritual, caso Deus tivesse apenas criado esse mundo. Só que da forma como o universo foi feito, esses dois mundos são, de certa forma, não vamos dizer dependentes, mas eles estão constantemente interagindo um com o outro. Então, da mesma forma que a matéria depende do espírito para ela ter inteligência, ela ter certos movimentos não automáticos, da mesma forma, o espírito precisa da matéria como uma forma de auxílio para a sua evolução, como forma de conseguir aplicar as coisas que aprendeu, conseguir aplicar a própria evolução. Deus não criou o mundo material inteiro apenas por acaso, apenas porque por mero capricho. É algo que era importante para a forma do funcionamento das coisas. Eu acredito que o nosso trabalho aqui é esmiuçar um pouquinho mais essa questão, né? Porque a gente sabe que se Deus criou dessa forma, é porque é dessa forma que é o melhor para a gente. Mas o meu entendimento sobre essa questão é que a nossa experiência se torna mais completa, né? Tendo a encarnação aqui no mundo corpóreo e existindo também o mundo espiritual. Porque no mundo espiritual a gente tem ali contato com os espíritos mais evoluídos, a gente está numa faixa etária mais evoluída, onde não nos coloca tanto à prova. Eu acredito que é o momento da gente estudar bastante, de adquirirmos aquilo que é necessário para colocarmos em prática aqui no mundo corpóreo. Aí estamos, né, como a gente vem sempre dizendo, um planeta de provas e expiações que está se transformando para se tornar um planeta de regeneração. Isso faz com que a gente tenha diversas oportunidades de colocar em prática aquilo que a gente estudou e aprendeu no plano espiritual e que a gente também vem aprendendo aqui no plano corpóreo. Porque as nossas relações enquanto seres humanos, né, enquanto somos espíritos encarnados no corpo de um ser humano, a gente tem situações que não seriam possíveis de ocorrer no plano espiritual. Então, o plano espiritual, ele sempre dá o suporte para a gente aqui no plano físico, no plano material, e o plano material também dá um suporte para o plano espiritual. Eles trabalham juntos, cada um com a sua responsabilidade, cada um com aquilo que consegue agregar. A gente sempre vê, né, nas reuniões mediúnicas esse trabalho acontecendo. Muitas vezes a gente não está enxergando, dependendo do grau de mediunidade que a gente está exercendo ali naquele momento, mas nós temos o pleno entendimento que o trabalho está acontecendo ali. Então temos troca de energia, fluidos sendo trocados a todo momento, porque tem fluidos que são mais, no meu entendimento, né, mais desenvolvidos aqui no corpo físico, onde a espiritualidade nos usa como trabalhadores do bem, trabalhadores de Cristo, para estar trazendo uma cura de um outro espírito, talvez encarnado, em outra situação, desencarnado. Enfim, a gente serve como um instrumento para a espiritualidade
e a espiritualidade nos dá essa oportunidade de trabalhar pelo bem, não é isso? E uma coisa que é interessante em relação a essa pergunta é que no Filosofia, no capítulo relativo a ela, que é o 35, aqui no segundo parágrafo, a gente tem uma passagem muito interessante. Há alguns espiritualistas que perguntam: por que existe o plano físico? O espírito não poderia evoluir sem investir-se da matéria? Isso não nos compete responder, mas podemos analisar desta maneira. Sendo Deus, a inteligência suprema, a perfeição sem mescla, não iria fazer o mundo físico sem necessidade. Logo que foi feito, necessitamos dele. Esta é a lógica. Qual a necessidade que temos e a posição que adotamos para julgar o Criador? Precisamos do estágio da matéria bruta como porta ao despertamento gradativo das nossas qualidades. E o mundo, de certa forma, está interligado com o outro, às vezes de maneira que se desconhece. Mas um é motivo de trabalho e experiências para o outro, na pauta das escalas espíritas. O mundo físico, ou seja, a Terra, está sempre visitada por grandes personalidades espirituais em trabalhos que escapam aos sentidos humanos, um intenso movimento de amor, e a presença deles incentivar-nos a benevolência, no impulso da grande fraternidade cósmica, onde fazem parte as entidades redimidas, onde existe a pureza do amor. Então, ainda que algumas vezes a gente não compreenda a necessidade de certas coisas, tanto dentro da própria natureza do mundo material, quanto a própria existência do mundo material, quando a gente pega para analisar a independência do mundo espírita, a gente muitas vezes não vai conseguir entender por que certas coisas existem. No próprio mundo animal, por exemplo, existem muitas coisas que podem acabar parecendo relativamente confusas para a gente do porquê funciona daquele jeito, ou então até mesmo de como sequer funciona. Dentro do mundo também da física, da química, muitas coisas a gente não entende a primeiro momento, porquê ou como funciona, mas tudo isso, de certa forma, tem a sua importância. Quando a gente pega para juntar tudo isso tem a sua função, e mesmo que a gente não entenda, essas coisas vão continuar funcionando. Antes da gente descobrir as leis da física, elas não deixaram de existir. Elas não surgiram a partir do momento que caiu a massa na cabeça de Newton e ele conseguiu estudar várias teorias e conseguiu formular uma mais completa. A física não mudou completamente a forma de funcionar quando Einstein descobriu a teoria da relatividade. A gente só aprendeu novas coisas em relação a como o universo funciona. Muitas vezes a gente não vai entender como ou por que uma coisa funciona, mas nem tudo também a gente precisa entender no momento, porque se a gente ficasse muito só tentando entender o porquê, como, quando, onde, sem antes tentar nos tornarmos pessoas melhores, muitas vezes a gente não vai conseguir progredir em nada. Isso daí é algo que você consegue inclusive observar no nosso mundo mesmo. Tipo, muita gente às vezes tem uma quantidade muito grande de conhecimento em alguma área, só que como pessoa não é alguém exatamente muito legal, assim, é uma pessoa não muito agradável de se conviver, às vezes até má, inclusive, de certa forma. Às vezes, inclusive, faz experimentos que não deveria. Então, tem coisas que a gente simplesmente não vai conseguir saber, pelo menos no momento. E muitas vezes a gente deveria só aceitar essa nossa limitação e respeitar. Respeitar a forma como a natureza funciona, respeitar a forma como o outro funciona, porque é algo que a gente só não consegue compreender. E da mesma forma como Jesus dizia que o mais importante não é a forma, não é você lavar a mão antes de comer, não é você seguir todo o Antigo e Novo Testamento à risca, é você tentar ser uma pessoa melhor para você e para o seu próximo, é você amar o seu próximo até os seus inimigos. Se Jesus dizia que a gente devia amar até mesmo os nossos inimigos, por que a gente não pode simplesmente tentar compreender e aceitar o outro? E se dizer cristão, nem sequer tentando compreender e aceitar o outro? Ou às vezes nem compreender, mas simplesmente aceitar, simplesmente não fazer mal ao outro às vezes. Isso aí já é pelo menos o suficiente. Acho que só fechando mesmo, acho que o entendimento que a gente tem com o final desse estudo, do vídeo de hoje, é que sim, Deus poderia ter feito somente o mundo espiritual,
mas Deus nunca erra. Então, se é da forma que é porque é da melhor forma pra gente. Tudo que Deus fez, tudo que Deus cria é pro nosso bem. Então, que a gente aproveite as oportunidades que temos em nossas mãos e que façamos o melhor a cada dia, né? O estudo de esse foi o estudo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vão deixando um joinha, comentários se vocês concordam, se discordam de algo. Se tem alguma opinião a acrescentar? Exatamente. A gente conta com a companhia de vocês no próximo vídeo e até lá.